quero falar algo para vocês, eu quero começar já pela palavra. O Espírito Santo de Deus tem ministrado o meu coração toda essa semana, pensando, lembrando, lendo sobre o momento da reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias. Nós sabemos que Neemias, ele é hoje considerado um dos maiores líderes, e mesmo no mundo secular se estuda o livro de Neemias pelas estratégias que ele teve, pela maneira com que ele conduziu a reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém voltou, estava debaixo de jugo, estava debaixo de escravidão. Neemias servia ao rei, ele servia a mesa do rei. Ele não era um homem livre, ele não era um homem que podia ir e que podia vir, ele estava debaixo de jugo. Mas alguém veio de Jerusalém e veio conversar com ele, e ele perguntou: como está a amada Jerusalém? E aí eles disseram: lá está em ruínas, os muros estão derrubados, tem humilhação naquela cidade, está tudo caído. Ele estava longe, ele não havia andado por lá, ele não havia visto o caos, ele ouviu falar de uma circunstância difícil que estava se passando com a sua família, porque ele também era judeu. E sabe-se o amor que cada judeu tem, até nós mesmos cristãos, por Jerusalém. E ver os muros de Jerusalém caídos e derrubados, aquilo impactou o coração desse homem. E impactou o coração desse homem de tal maneira que ele se pôs a buscar a Deus. O que ele podia fazer como escravo? O que ele podia fazer sem recursos? O que ele poderia fazer sem ter a liberdade de ir e vir? Tem algo que nós podemos fazer quando nós nos encontramos numa posição de impossibilidade. Tem algo que nós podemos fazer quando nós nos encontramos numa circunstância de impossibilidade. E Neemias, ele começa da forma correta. E lá no capítulo 1 do livro de Neemias, mostra que ele começou a orar. Ele se dobrou diante da presença de Deus e se pôs a orar. Quando você não tem mais nada para fazer, quando você sabe que todas as coisas fugiram do teu controle, quando você sabe que você não tem nenhuma possibilidade de mover para resolver absolutamente nada, comece no lugar certo. Quando você não sabe por onde começar para arrumar as coisas, para trazer dignidade, quem sabe, para a tua família, dignidade, quem sabe, para a sua vida, e você não sabe, não tem recursos em você, fecha a porta do teu quarto e se ponha de joelho diante de Deus e comece a orar. E assim fez Neemias. Mas a oração de Neemias era uma oração específica, era uma oração inteligente, era uma oração guiada por Deus. E ele começa a falar da tristeza que ele sentia por ver a sua terra, por ver a sua amada Jerusalém ali com as muralhas destruídas. Mas ele entra na presença de Deus pedindo perdão. E não só por ele começa a interceder e dizendo: Senhor, eu sei que nós pecamos, eu sei que Israel pecou, eu sei que os meus antepassados pecaram, eu sei que nós fizemos o que era mal diante do Senhor. Senhor, eu sei, e eu peço que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muitas vezes na nossa vida nós entramos na presença de Deus, e eu sei que a gente aprende muita coisa acerca da autoridade que nós temos no poder do nome de Jesus, que o que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no céu.
que nós temos autoridade de expulsar demônios, de pisar cabeça de serpentes, de curar os enfermos, de ressuscitar os mortos. Eu sei que nós temos essa autoridade, mas isso é com o inimigo. Diante de Deus, nós temos que nos prostrar e adorar. Diante de Deus, nós temos que reconhecer os nossos erros ou pedir a Ele que nos faça compreender qual é o erro que estamos cometendo. Porque muitas vezes nós entramos na presença de Deus com ignorância daquilo que nós estamos errando e começamos a declarar e a determinar e a exigir coisas. Neemias não determinou, não declarou na presença de Deus. Ele se humilhou e disse: Senhor, há uma vergonha na nossa terra. E eu sei que nós pecamos. E eu sei que nós erramos. Você sabe uma coisa que eu cheguei à conclusão? É que Deus sempre está certo. Deus nunca erra. Deus nunca falha. E nunca Ele é ou será culpado por qualquer coisa que venha acontecer na nossa vida. São consequências dos nossos erros, são consequências da nossa ignorância, porque você pode errar sabendo que você está errando, e você pode errar por ignorar o que é correto, sim ou não? Sim ou não? Você pode cometer erros porque você não sabe fazer como deve ser feito. Então, quando nós nos achegamos diante de Deus, o nosso coração tem que ser humilde, porque talvez aos teus olhos esteja tudo bem, mas quem sabe tenha algo em você que está impedindo o mover de Deus na tua vida, na tua família, ou tenha algo acontecendo no qual você precisa enxergar. Então, se achegue diante de Deus com humildade. Se achegue diante de Deus com um coração quebrantado e disposto a ouvir a sua voz. Chore não só por você, porque muitas vezes o que nós fazemos: Senhor, eu estou nessa circunstância porque o meu marido errou, porque ele é culpado, porque minha mãe errou, porque minha mulher errou. Senhor, eu não mereço o que eu estou passando. E muitos de nós fazemos isso, fazemos uma verdadeira, entregamos todo mundo para Deus. Entregamos, passamos a fita para Deus do que todo mundo fez de errado, sim ou não? E demonstramos o nosso quê? A nossa dor, a nossa mágoa diante de Deus, quando nós temos a oportunidade de nos colocar para fechar brechas. Nunca Neemias iria conseguir restaurar os muros e fechar as brechas das paredes se ele não reparasse e fechasse as brechas do pecado. Ele se pôs como intercessor. Ele se colocou como aquele que clama, e ele disse, ele podia ter dito, foi aquele que levantou imagens e fez a deuses pagãos, e foi adorar nos montes, foi por causa daquele que adulterou, que largou da mulher, agora nós que somos inocentes, estamos sofrendo. Não, ele se colocou a interceder. E o que é o intercessor? O intercessor é o que toma o lugar. E com muita sabedoria, ele disse, Senhor, perdoa porque nós todos pecamos. Perdoa pelo mal que nós fizemos. Perdoa pelo erro dos teus filhos. Perdoa pelo pecado da minha família. Perdoa pelo pecado do meu marido. Perdoa pelo pecado da minha esposa. Perdoa pela minha ira. Perdoa, Senhor. Eu quero perdão, porque eu quero que os muros que caíram da minha família sejam restaurados. Porque eu quero fechar as brechas, Senhor. Comece pela oração. E ele começou a orar, e ele sentia aquela tristeza, e ele era escravo, e ele sempre chegava diante do rei, e nunca esse homem havia chegado na presença do rei com um coração abatido, com um semblante caído. Ele estava como escravo,
Mas não importa onde você esteja, não importa o lugar aonde você e a posição que você ocupe, a felicidade não está aonde você está, mas está em você. Não importa se você conhece a Deus e se você aprendeu a ser grato, porque a gratidão é a fonte da onde vem a felicidade, porque um coração ingrato sempre vai ser insatisfeito. Mas se eu reconheço que hoje eu estou de pé, que eu posso falar, que eu estou ouvindo, que eu tenho filhos, que eu tenho família, que eu estou aqui na igreja, que eu sirvo a Deus, não importa quantas lutas eu tenho tanta coisa para agradecer, aleluia. Então a felicidade está dentro de mim. Nós vimos muitos homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, vimos Daniel como escravo, vimos José como escravo, e agora estamos aqui com Neemias, vivendo, servindo a um reino que estava dominando sobre Israel. E nós vemos o que? Ele não aparecia na presença do rei de forma alguma, com tristeza, com semblante caído, porque ele tinha Deus no seu coração, ele sabia quem ele era, então ele servia aquele rei muito bem, a tal ponto que, talvez alguns de nós, se fosse escravo, se fôssemos para servir o rei, se fôssemos obrigados a morar longe da nossa família, sem ver os nossos parentes, talvez a gente fosse servir, com educação, mas não com alegria. E ele servia com alegria, ele servia como se fosse ao Senhor, como nós aprendemos na palavra. E um dia ele entrou abatido, e o rei percebeu que ele estava triste. E o rei percebeu: por que você está abatido? Por que você está triste no teu semblante? Aí ele vira para o rei e diz ao rei: porque os muros da cidade dos meus pais estão derrubados. E o que acontece? O coração do Senhor se curvou para ouvir o escravo. E ele pediu se ele poderia ir até Jerusalém e levantar os muros de Jerusalém. E ele recebeu a permissão. A carta foi entregue com autorização para ele fazer o que ele fosse preciso. Para que ele entregasse o que fosse preciso de material, o rei encaminhou. Agora eu pergunto para você: se ele tivesse orado a Deus da maneira correta, se ele tivesse jejuado e colocado as coisas de forma correta para Deus, e quando ele chegasse na presença do rei, ele não tivesse tido uma atitude impecável, ele não tivesse mantido a sua conduta como Senhor, mesmo sendo escravo. José, não importava onde ele estivesse, jogaram no calabouço, foi para a casa de Potifar como escravo, e como escravo ele se comportava no nível de filho de Deus. Ele servia com alegria a casa de Potifar, tanto que a casa de Potifar prosperava nas mãos de José. Até que a mulher de José, como vocês conhecem a história, tenta levá-lo ao pecado, e ele corre e a mulher mente que ele agarrou ela e o seu senhor o joga na prisão. Mas lá na prisão, a história conta, a história mesmo, não só a Bíblia, a história. Se você for no museu no Egito, você vai ver muitas coisas sobre a história de José. Se você conversar com as pessoas no Egito, como já estive no Egito 2 vezes, e o guia falando o maior e o melhor administrador que já pisou no Egito, que levou o Egito a se tornar a maior potência do mundo, é José, o judeu. É história. A Bíblia não é somente um conto de fada, é uma história.
Deus, ele revelou seu poder através da história, não é uma história. Então José, ele chega na prisão, e vocês sabem o que acontece na prisão. Lá na prisão, ele fez a prisão prosperar. E da prisão ele foi sentado ao lado do faraó, como o segundo homem do Egito. Por quê? Porque eu busco a Deus, mas ando azedo feito um limão. Eu busco a Deus, eu peço a Deus que tenha compaixão, porque os muros financeiros da minha casa caíram, porque os muros afetivos do meu casamento caíram, porque a minha vida está no chão e a vergonha, e eu estou orando a Deus, mostrando os erros da minha família, mostrando a escolha que eu fiz, que Deus me ajude, pedindo ajuda para suportar, quando deveríamos pedir a Deus perdão. E mesmo que a gente faça a oração correta, como Deus vai nos dar a favor, se nossas atitudes não permitem que Deus haja? A atitude de Neemias diante do rei abriu as portas para a resposta de oração que ele fez com Deus. Eu pergunto para você, como você está? Como é o teu comportamento diante da adversidade? Como é o teu comportamento diante da luta, diante da prova? Como é o teu comportamento quando você está sendo injustiçado? De que maneira você reage? Você larga da tua posição, sai da altura da nobreza que você carrega e começa a fazer serviço mal feito, e começa a servir com desdém, e começa a fazer as coisas com muxoxos, com reclamações, com murmurações. Se você faz isso é porque você deixou o teu patamar, você deixou a tua realeza, porque nós somos filhos de um rei poderoso, filhos de Deus, e não importa onde eu esteja, eu sempre serei filha de Deus. Eu sou filha dele. Se me colocarem para limpar uma casa, eu já trabalhei como diarista, não tenho vergonha, no começo do ministério tive que ajudar, limpava a casa, mas eu entrava na casa como uma filha de Deus, e tudo que fazia excepcionalmente bem feito, e com muita alegria. Já trabalhei de jardinagem com meu excelentíssimo marido. Ele fazia a parte grossa e eu fazia os acabamentinhos, arrancava os matinhos. Naquela época eu aguentava ficar de croque, hoje já se ficar não levanta. Mas eu fiz, só que quando a gente entregava o jardim estava lindo, bem feito, caprichado, porque nós estávamos servindo a Deus ali, com aquilo que a gente faz. Então o que eu quero dizer para você, não adianta você ter a postura errada, porque existem coisas que vão favorecer a você, que partem da tua atitude para com. Quem está entendendo? Parte de você. Nós temos que viver o Evangelho, obedecer ao nosso Deus, mesmo na presença dos ímpios. Ser fiel a Deus. Lembra quando Daniel não quis comer dos manjares, não quis participar das festas, não quis se dobrar diante da estátua, e ele é jogado na cova dos leões? Com certeza, muitas vezes por nós nos posicionarmos a favor do nosso Deus, algumas covas, alguns buraquinhos abrem para nós de perseguição, mas ele não abriu mão de Deus. E o que Deus fez? Depois que viram que Deus calou a boca do leão, ele foi colocado como administrador de toda a província. Conduta, comportamento, temos que ter nossa conduta e nosso comportamento. Mas veja aqui, contei um pouco do contexto, no capítulo 6, capítulo 4, do livro de Neemias, ele está no meio da guerra. Põe lá para mim, capítulo 4 do livro de Neemias, por favor. Ele vai para Jerusalém, ele chega, ele caminha por volta para ver a situação que estava aquela cidade, ele caminha para ver
de que maneira ele poderia montar uma estratégia, porque enquanto ele estava em outro país, ele não tinha noção do que estava acontecendo. Depois ele foi e ele viu. Agora olha aqui, ó. Quando Sambalate soube que estávamos construindo o muro, ele ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar as pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta uma raposa que suba lá para que o muro de pedras desabe. Para aí. Estava começando a restauração. Sempre que nós começamos a buscar uma restauração, vai aparecer os incircuncisos para fazer isso aí, ó. São frágeis. Aquela é fraca. Aquele não consegue. Aquele lá não para de pé um mês. Eu não dou um mês para ele cair. É assim ou não é assim? E se você fizer uma raposa passando por ali, o vento já derruba ele. Então essas pessoas começaram a volta. Neemias estava ali começando a reconstrução. Neemias estava ali começando a levantar os muros. E em volta, agora olha aqui, o que nós devemos ouvir quando este tipo de coisa começa a acontecer? Nós devemos dar ouvidos àqueles que falam sem conhecimento de causa, que não tem propósito, ou nós temos que continuar firmados no propósito que Deus nos deu? Reconstruir, olha, e muitas vezes Sambalate e Tobias pode estar dentro da tua casa. Quem está entendendo? Muitas vezes está dentro da tua casa a pessoa que vai zombar e que vai dizer que você não muda nunca, que você é frágil, que uma raposinha derruba tudo que você faz, que você não consegue se manter por conta das falhas do nosso passado. O nosso passado muitas vezes é jogado na nossa cara. O povo de Israel estava escravo. Essas nações vizinhas estavam jogando a derrota deles na cara deles. Agora vamos seguir, versículo 4. 4. Ouve, ó Deus, Neemias, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Vai lá, vai seguindo. Não encubras as iniquidades deles e nem esqueça dos seus pecados. Olha como é que ele está orando. Não, quando é nossa família temos que orar diferente. É porque esses eram inimigos mesmo. Não vai falar para Deus, levar embora a tua mulher, por favor. Ele vai dizer que foi eu que ensinei. Não. Aqui se tratava de nações inimigas, ok? Quando é a sua família, você pede perdão pelos pecados deles. Pois provaram a tua ira diante dos construtores. Provocaram a tua ira. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Até que chegamos à metade da sua altura, toda a sua extensão. E olha que é grande, hein? É muito grande. Toda a sua, pois o povo trabalhava com disposição. Então, para eu poder... Deixa eu parar um pouquinho. Para eu poder reconstruir, seja qualquer coisa na minha vida, eu tenho que entender que eu preciso suportar a zombaria. Que eu preciso estar forte e firmada naquilo que eu desejo e me apegar com Deus, porque Deus é justo juiz. Eu não posso me deixar abater. O que Neemias demonstrava? Inteligência emocional.
Ele era um homem que tinha as suas emoções controladas pelo Espírito Santo, né? E ele conversou com Israel, e ele conversou com todo aquele povo, com os sacerdotes. Ele enfrentou inúmeras circunstâncias entre o meio povo, entre os pobres, entre os ricos, aqueles que queriam ouvir, mas ele conseguiu trazer a unidade. Ele conseguiu trazer a unidade de propósito. Sabe por que muitas famílias não se unem? Sabe por que muitas famílias não se ajuntam para fazer algo? É porque não tem um propósito na família. Ninguém sabe onde essa família está indo. Ninguém sabe o que essa família quer. O pai diz: vamos botar ordem aqui, mas para quê? Porque nós queremos conquistar isso, porque nós queremos que você vá para uma faculdade, porque nós queremos fazer umas férias, conhecer a Disney, nós queremos ir para Florianópolis, nós queremos ir tal coisa, então nós vamos economizar, então nós vamos fazer isso e fazer um propósito, porque as pessoas se unem em propósitos. As pessoas se unem em propósitos. Então, quando você põe um propósito, quando você põe uma meta, quando o homem e a mulher sentam e dizem: nós vamos economizar e nós vamos trocar de casa, em 3 anos, vai ter unidade, porque os dois vão trabalhar em cima de um propósito. E quando nós conseguimos trazer a unidade, e a unidade veio lá do comecinho da oração, né? Lembra? Da oração? Pedindo a Deus que estivesse abençoando, perdoando, limpando. Deus trouxe unidade, veja bem. E o povo trabalhava com o quê? Disposição. Em volta do povo ali estavam toda aquela murmuração e as pessoas falando o que queriam falar, mas a Bíblia diz que o povo trabalhava com disposição. E nessa altura aí, eles edificaram esses muros sem máquinas, sem guindastes. Eles levantaram pedras, meu Deus, de toneladas. De toneladas. É incrível quando você vê as pirâmides, como é que eles conseguiram pôr aquelas pedras lá em cima, não sei. Eu não sei como é que eles conseguiram levantar aquelas pedras. É inexplicável pelo tamanho das pedras. Hoje é fácil, pega um guindaste, e coloca, mas lá eles fizeram manualmente, arcaicamente, e o fizeram em 52 dias. Senhor Jesus, oh meu Deus, eu declaro em nome do Senhor Jesus que haverá uma aceleração na tua vida, e tudo que precisa ser reconstruído será reconstruído com unidade, com disposição e de forma acelerada, em nome do Senhor. Aleluia. Diga: a unção de Neemias está sobre mim. Aleluia. Vamos lá, vamos seguir. Versículo 7. Versículo. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo... Aleluia. As brechas estavam sendo fechadas. A primeira brecha quem fechou? E ele fechou como? Orando e pedindo. E aí aquilo que é restaurado aqui dentro começa a tomar forma para fora. Aquilo que é restaurado por dentro começa a tomar forma em todos os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e as brechas estão sendo fechadas. Vai para o 8. E ficaram. Como que fica o inimigo quando você toma uma posição de mudança? Como que fica o inimigo quando você começa a trabalhar com um propósito na vida? Ele fica o quê? Furioso. Veja o versículo 8. E todos juntos planejaram atacar Jerusalém e fazer o quê? Quem está pegando o que o Espírito Santo está dizendo? Não parece que quando você está fazendo uma coisa boa, bonita, daqui a pouco começa um bulululululululu, e daqui a pouco todo mundo está contra você?
Já aconteceu com alguém? Levanta a mão, quero ver se já aconteceu com alguém. Balança assim a mão, né? Porque não é a pessoa, a Bíblia não diz que a nossa luta não é contra a carne, que a nossa luta não é contra o sangue, que a nossa luta é contra principados malditos das trevas, e que as pessoas muitas vezes são usadas para trazer focos de inveja, focos de maldição para a nossa vida. Quem está entendendo? Então, quando você se propõe, o inimigo arma confusão. Por que ele arma confusão? Qual que é a intenção dele armar confusão? Aqueles lá estão com inveja. Então eles querem fazer confusão, porque o que Deus está fazendo na tua vida está muito ligeiro, muito rápido. Diga glória a Deus. E eles têm que fazer com que essa obra... Aí começam as bagunças para mexer com o quê? Com o nosso emocional. Para nos desequilibrar emocionalmente e fazer com que a gente saia do nosso propósito. Eu não sei se eles já tinham passado 20 dias, porque eles fizeram 30, 52 dias, não sei quantos dias passaram, só sei que o avanço rápido do que eles estavam fazendo e edificando provocou a fúria do inimigo. Veja lá, versículo 9. Nós, porém, fomos lá tirar satisfação. Nós, porém, fomos preparar uma guerra ao nosso e vigiamos dia para proteger-nos. Mas pararam a obra? Não tem vez na nossa vida que quando a gente passa por luta, a gente diz, vou dar um tempo que eu não estou aguentando mais? Quantas coisas você deixou? Não estou aguentando mais. Pressão que vem de fora, pressão que vem de dentro. Olha o conselho de Neemias, um dos maiores líderes da história. Oramos ao Senhor e pusemos o quê? Guarda. Vigiamos. Nos pusemos em sentinela. Você quer verdadeiramente contemplar a glória de Deus e ver as brechas fechadas e os muros levantados? Vigia, irmão. Vigia, meu irmão, vai orar, meu irmão, preste atenção, veja, não lute contra a carne, não lute contra o sangue, perceba a presença de principados e potestades querendo tirar você do teu foco. Ele orou, ele jejuou, ele montou equipes de intercessão, trabalhava com a espada na mão, e trabalhava com os equipamentos de trabalho na outra, mas não parou seu propósito. Não parou seu propósito. Assim como Neemias não poderia ter saído lá do palácio do rei como escravo, ele estava ali. Assim também como ele não tinha força de um exército para combater todas aquelas nações que estavam se ajuntando contra ele, da mesma maneira ele procedeu. Quando é impossível para mim, eu ponho na mão de... Quando eu não posso, eu coloco na mão de... Versículo 10, olha aí, ó. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer... Olha lá. Os inimigos de fora... atacando, querendo nos matar, destruir... acabar com a obra, deixar as brechas abertas, não edificar o muro, e dentro da cidade. Enquanto isso, começou a dizer dentro do povo, então as lutas eram internas e externas. Os trabalhadores já não têm força, e ainda há muito entulho. Sabe qual que é essa aqui, traduzindo para o português de Curitiba? Eu não aguento mais. Vamos lá. Porém, nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro.
Veja bem, os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, aonde? Haviam pessoas que estavam lá, que eram da nação, mas não estavam com a nação, que tinham laços de família com outras nações, e que se infiltraram dentro. Então o inimigo colocou fortalezas dentro, e que muitas vezes a gente reconhece como amigo. Nunca é amigo quem tenta te tirar do teu propósito. Nunca é amigo aquele que tenta te afastar da onde Deus está determinando para você chegar. Então, lá aqueles infiltrados no meio, né, estavam ali no meio deles. Nós temos que tomar cuidado. Vamos matá-los e acabar com os trabalhos deles. Então, por que nós precisamos estar em constante oração na nossa vida? Eu não sei você. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, que tinha uma pessoa perto de mim, que eu gostava tanto dela. Eu falei, puxa vida, pela primeira vez eu encontrei uma amiga, porque ela me encorajava, ela me enchia de palavras bonitas. E aquele dia eu fui comprar um cartão de aniversário, e eu encontrei um cartão que falava de amizade, e eu comprei aquele cartão para entregar para ela, mas Deus não deixou, porque ela me traiu antes de eu entregar o cartão, graças a Deus. Ela estava armando uma verdadeira, lembra disso, né, André? Ela estava armando uma verdadeira chacina contra mim. Então, às vezes a gente vigia com aqueles que estão lá fora, nos ameaçando, e às vezes aqueles que estão nos elogiando, perto de nós, dentro da casa, dizendo, como você está cansado, você não aguenta mais, para que continuar com isso? Você vai arrebentar a tua coluna. Quem era mais perigoso, o que estava lá ou o que estava no meio deles? Quem é o inimigo mais perigoso, o que está trancado para fora da porta ou o que está dentro? Então nós precisamos estar em constante oração para ter Uma coisa eu aprendi, que a pessoa mais perigosa que existe no mundo é o bajulador. O bajulador é aquele que sempre vai ver coisa linda em você, ele sempre vai te elogiar, ele vai mexer com o teu ego, deixar você suscetível e fragilizado, para que ele injete em você alguma coisa que vai te tirar do teu propósito. Porque quem te ama, te corrige. Quem te ama, te exorta. Quem te ama, não aceita que você permaneça como você está. Sim ou não? Quem de nós aqui já atingiu 100% do seu potencial? Eu não atingi 100% do meu potencial. Com certeza não. Ainda estou sendo moldada e preparada por Deus, assim como você. Amém? Então, quando eu chego diante de alguém que me ama, eles falam para mim, olha, você precisa mudar nisso. Às vezes você extrapola aqui, né? Não é nem gostoso ficar conversando, você escuta as verdades, fica meio bravo de vez em quando. Mas a pessoa vai provendo para você a condição de você mudar. Mas quando você chega diante de alguém que te faz se sentir uma pena que flutua no ar, que atravessa o oceano, você toma cuidado que você está em perigo. Porque quando infla o nosso ego, nós somos suscetíveis a cair. Então você veja que as batalhas de reconstrução de muro, a presença de Deus estava ali, Deus era com eles. E eles tinham um propósito que agradava a Deus, reconstruir os muros e fechar as brechas, e trazer dignidade para a sua família, trazer honra para Deus. Mas os inimigos, eles se levantaram. Tem gente que diz assim, olha o pensamento, eu não sei,
Por que eu estou passando luta? Eu estou fazendo coisa para Deus. Porque se Deus estivesse comigo, eu não tinha luta. Por que Deus nos fez mais que vencedores? Porque só é vencedor quem vence a luta. Ué? Sim ou não? Mas sabe de uma coisa? Deus não nos dá a luta maior do que nós podemos enfrentar. Se a tua luta é grande, meu irmão, é porque você é grande e ainda não sabe. Porque o Senhor, Ele dá a medida da fé para que você enfrente aquela luta. Talvez a luta que eu estou enfrentando, você não teria estrutura para enfrentar. Ou eu não teria estrutura para enfrentar a luta que você está enfrentando. Deus, Ele coloca diante de nós e nos dá capacidade para que nós sejamos não só vencedores sobre qualquer luta, mas sim mais do que vencedores. Então nós temos que parar de julgar a Deus. Ele não está comigo porque está um vendaval lá em casa. Ele não está comigo porque não consigo isso, não consigo aquilo. Ele não... Vai lá e toma posse. Se humilha diante de Deus e declara: Senhor é comigo, essa muralha vai cair, essa barreira vai sair, esse problema vai desaparecer. Se Deus falou para mim, está feito, eu não vou desistir. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. E continue. Josué, ele continuou fiel mesmo quando toda a nação deu as costas para Moisés. Ele continuou com a sua afirmação e entrou na terra prometida. Ele e Caleb. Você não tem que ir com a multidão. Quem anda com a multidão morre com a multidão. Mas quem anda com Deus não é todo mundo não. As pessoas cedem às pressões, mas essas são estratégias do inimigo para a nossa vida. Nós somos traídos, o inimigo se infiltra no nosso meio e começa a mostrar quanto nós estamos cansados, esgotados, que não aguentamos mais, querendo nos desanimar. Vamos ler o texto, vamos seguir. Olha só. Cadê? Estou tão bonita nessa foto, né? Nem parece eu. Olha lá. Cadê o texto? Versículo, põe no 11 de novo lá para mim seguir. Vamos matá-los e acabar com o quê? Então, sabe, gente, tem gente que mata sem matar. Quantas vezes as pessoas mataram o teu sonho e fizeram você desistir do teu trabalho? Essa é a intenção. Olha lá, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Põe para frente. Os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei, aí ó, alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos. Dividimos por família, armamos com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida o quê? Inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Para aí. A gente desiste de lutar pelo que é nosso por conta do quê? Se está cercado, vamos levantar vigia. Se está chamando a atenção do inimigo para nos desmotivar por dentro e por fora, é porque a vitória já está decretada para nós. Nós vamos dar ouvido à voz de Sambalate, à voz de Tobias, à voz dos israelenses que se venderam, que se infiltraram para trazer medo. Ou nós vamos ouvir a voz de Deus que nos diz: não tenha medo. O nosso Deus é um Deus de prodígio. O nosso Deus é um Deus que faz o quê?
proezas. O nosso Deus é o Deus que faz maravilhas. Não desanime, lute pelo teu irmão, lute por tua família, lute pelo teu sonho, e Deus nos fará vencer. Quantas vezes nós desistimos das nossas lutas, dos nossos sonhos, das nossas conquistas, porque nós caímos em tentação e dar ouvido a Sambalate e Tobias. Meu Deus, que texto, gente, que história. Quem está sendo ministrado com ela? Meu Deus, vamos para o próximo versículo. Que história, olha lá. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo, e que Deus havia frustrado a sua trama, porque quem anda com Deus e quem ora, Deus sempre vai frustrar a trama do inimigo na vida da pessoa. O diabo é frustrado. Eu lembro de um hino que eu cantava lá quando eu era pequenininha, uns 30 quilos a menos. Aquele que anda com Deus não conhece derrota, seja qual for a situação, não importa a luta, eu sei, não importa, a vitória é daquele que anda com Deus. E eu declaro que Deus vai frustrar as estratégias do inimigo sobre a tua casa. Eu declaro que Deus vai desmascarar, vai te contar, vai abrir teus olhos, e Satanás vai perder o elemento surpresa e a força, e a bênção de Deus estará sobre você, sobre tua casa, sobre teus filhos, sobre teus netos e toda a sua descendência. Aleluia! Nós não somos dos que param por ameaça. Nós somos filhos do Deus vivo de Israel, e nós já temos a certeza da bênção e da vitória. Vamos seguir lendo ali, mais um pouquinho? Segue para mim, Luquinhas. Todos nós voltamos para onde? Para onde que nós temos que voltar? E para fazer o quê? Trabalhar. Volte para o muro. Continue trabalhando. E continue vigiando. Está me ouvindo aí? Não importa. Não importa se ele está vindo por dentro, por fora, pelo lado. Nós já sabemos que ele é derrotado. Que você é mais que vencedor. A tua empresa vai se levantar. Deus vai fazer. Tua família será inteira do Senhor Jesus Cristo. As brechas estão sendo fechadas, e agora, nesse momento, estão sendo fechadas. Aleluia! E as pedras estão sendo... talvez alguém diga que vai ser tão frágil que uma raposinha vai derrubar. Que raposa o quê? Aquilo que Deus põe a mão, tá? A bênção que Deus concede para nós, nem pai, nem mãe, nem ninguém pode nos tirar. Só nós mesmos que podemos desistir no meio do caminho. Tem alguém aqui que quer desistir? Levanta a mão que eu quero orar por você. Não, agora tem alguém aqui que vai vencer, que vai até o último, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem vai dar glória a Deus aí? Oh, glória! Estou sentindo a presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é que vai na frente das nossas batalhas. Olha lá, todos nós voltamos para o muro, e cada um para o seu trabalho. Os cansados voltaram também. E naquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada e de lanças. Cadê os intercessores? Cadê os intercessores? Dá um grito aí, os intercessores, quero ver. Nossa, está fraco. Quem é intercessor da sua casa? Enquanto o teu marido trabalha, você vai orando e jejuando e lutando e declarando. Enquanto a tua mulher está fazendo, você vai orando, jejuando, declarando. Uma metade trabalhava e a outra metade permanecia
orando. E o outro ia para a luta com escudo, com arca, com coraça, orando, armado. Vai lá, vai para frente. Vai para frente. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Olha lá. Que estava reconstruindo o muro. Aquele que transportava o material fazia o trabalho com uma das mãos e com a outra é trabalho. Qual que é a arma que nós vamos segurar na outra mão? Se você não pegou, então, com essa mão eu trabalho, e com essa mão eu me levanto e clamo porque a espada que nos dá a vitória é a oração. Aleluia. É a oração. Não é ficar chorando na presença de Deus, não é ficar reclamando na presença de Deus, não é ficar murmurando na presença de Deus. É estar o quê? Guerreando. É estar o quê? Enfrentando. Te repreendo em nome de Jesus. Os muros vão ser restaurados, as portas serão colocadas, as brechas serão fechadas e Deus será glorificado e o nome dele será aplaudido. E a cidade santa, qual é a cidade santa? A cidade santa é a sua casa. Essa é a cidade santa. É esses muros que hoje Deus diz para você reparar. É esses muros que Deus hoje está dizendo para você cuidar, cercar, não entregar, não desistir, não ouvir de dentro, não ouvir de fora e prosseguir com o teu propósito. Declarando ainda que nada se veja a não ser um monte de entulho e uma mulher cansada. Um monte de entulho e um homem cansado. Porque era isso que estavam alimentando na cabeça deles. Estou cansada dessa vida, estou cansada dessa situação, eu estou cansada. Quando o inimigo começa a dizer que você está cansado, que você está perto de terminar. Quando o inimigo começa a dizer para você e querer te convencer, é porque ele já está vendo que metade do muro já está de pé. E quando as pessoas começam a te elogiar, você é bom demais, você está cansado, você está esgotado. Você já viu que quando você escutou essa palavra, você abandonou de repente o teu chamado, abandonou o teu ministério, abandonou tua família e depois entrou em depressão, ficou triste, porque quem sai do propósito não tem vida em si mesmo. Sabe o que é ser cansado? É ter uma vida sem propósito. É ter uma vida para nada. Sem sentido. Olha lá. E com a outra mão segurávamos uma arma. Vamos para frente. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Vamos. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Estamos lendo a Bíblia. A obra é grande e extensa. Estamos muito separados, distantes uns dos outros, porque era enorme a muralha, né? Volta lá que eu não terminei. Distante uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvires o som da trombeta, se juntem a nós, ali. Tem que ter uma voz de comando. Tem que saber qual trombeta que você vai escutar. Porque nós isolados, sem um comando, nós somos frágeis. Mas quando a trombeta soa e nós nos unimos num propósito, a trombeta, o nosso Deus lutará por nós. O que ele está dizendo? Quando você ouvir a trombeta, o inimigo veio, se juntem. Tem que ter unidade para vencer o inimigo. Tem que ter unidade para vencer o inimigo. Quando o espírito de confusão entra para tirar a unidade, ele está querendo roubar a tua vitória, ele está querendo roubar a bênção da tua casa. Então nós temos que ouvir a trombeta, né? A trombeta representa a voz de Deus. Nós temos líderes, temos autoridades constituídas por Deus sobre a nossa vida. Dentro de casa, na família, escute a trombeta, escute a direção. Você sabe o que Deus está fazendo hoje aqui?
Ele está de alguma maneira te orientando e fazendo com que você escute o som da trombeta e que fique preparado para a batalha. Não é batalha pequena que enfrentamos, são grandes batalhas para grandes testemunhos que serão contados em nome de Jesus. Eu profetizo, querido, eu profetizo e declaro: subirá louvor e adoração a Deus, e aqueles que são ímpios terão que reconhecer que a mão do Senhor fez isso. Aleluia, glória a Deus. Vamos para frente, vamos ver mais um pouquinho. Dessa maneira prosseguimos o trabalho, com a metade dos homens empunhando lanças desde a alvorada e até que aparecessem as estrelas. Você veja bem, eles trabalharam desde que o sol brilhava até que aparecessem as estrelas no céu, sem parar. Segue aí. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante devem ficar à noite em o quê? Jerusalém, para que possam servir de guarda de noite e trabalhar durante o... Meu Deus! Você quer o quê? Ei, olha aqui para mim. É guerra. O problema da gente é que a gente quer ir para a praia na hora da guerra. Quando tem guerra, quando tem batalha espiritual, nós temos que o quê? Priorizar a guerra. Quando nós começamos a construção dessa casa aqui, nós trabalhávamos. Eu levantava às 7 da manhã, eu estava aqui. E eu ia para casa às 3 da madrugada. E as turmas se revezavam durante o dia. E nós conseguimos edificar essa casa em 10 meses. Em 10 meses, nós edificamos essa casa. Sabe por que leva 10 anos, 20 anos, 50 anos as coisas para acontecer? Porque nós não conseguimos nos unir num só propósito. Porque nós não conseguimos ouvir o som da trombeta. Nós escutamos Sambalate, nós escutamos Tobias, nós escutamos os falsos amigos infiltrados no meio da gente. E a gente não consegue acelerar, fortalecer, respirar, avançar e derrubar o inimigo. Sim ou não? Sim ou não? Essa luta não é para 40 anos. Essa luta não é para 10 anos. Essa luta é para 50 dias. 52 dias. Aleluia. E nós vamos vencer e derrubar. Mas eu tenho que ser intenso. Vamos supor, se eu pego uma parede para mim derrubar. Vamos dar um exemplo para você. E eu venho com uma marreta, pá. O outro dia eu venho com a marreta e pá. 2 dias depois eu venho com a marreta e pá. Quanto tempo vai levar, meu Deus do céu, Avelino, para derrubar essa parede? Quanto tempo? Miro, quanto tempo leva para derrubar a parede? Uma marretada por dia. Quanto tempo vai? Vai levar aqui para começar a obra, derrubar uma casa nesse ritmo? Vai dar o quê? Uns 3 anos para derrubar as paredes da casa? Jesus volta, a casa está de pé. Por quê? Porque quando você quer derrubar para construir algo melhor, você tem que ser violento, você tem que ser intenso e você tem que ser constante. Aleluia. Cansa a mão, eu já vi pedreiro fazer isso. Cansa servente fazer isso. Aí que entra a disposição. Gente, por que Deus não nos abençoa rápido? Porque nós queremos descansar demais no processo. Se eu quisesse dormir 8 horas por dia no processo da construção, talvez até hoje nós não teríamos construído. Quem entende o que eu estou falando? Mas nós aceleramos e aproveitamos a onda. E você sabe que Deus levanta ondas. Você sabe que Deus levanta ondas para a gente surfar. Sabe o que é o problema? Que a gente deixa a onda passar e fica 40 anos esperando que outra venha. Se é hora de lutar, lute. Se é hora de trabalhar, trabalhe. Desde o amanhecer até a alvorada e vigie pela madrugada. Porque os teus inimigos estão de olho em você. Eles estão aí com inveja de você. Eles estão querendo parar a tua obra. Estão querendo fechar o teu coração. Você não vai morrer de canseira, não. Você vai pular de alegria. Porque aquele que ouve a voz de Deus, ele vai vencer. Aleluia. O inimigo só quer colocar na nossa mente que nós estamos cansados, desanimados e feridos. Não. Eu estou mais forte, disse quem? Quem disse assim? Eu estou mais forte do que tinha 40 anos.
Caleb, eu estou pronta para a guerra, estou pronta para a batalha, pega a espada, e vamos com intensidade em cima, porque a vitória do Senhor chega para você nos próximos dias. Posicione-se, posicione-se, aleluia. Olha lá, ó. Jerusalém, para que possam servir de guarda durante a noite. Trabalha de dia e à noite vão guardar a cidade. Acho que eles diziam: se dorme uma hora, fica acordado. Se dorme uma hora, fica acordado. Sabe o problema da gente? É que a gente dorme quando o inimigo está nos tentando avançar e atacar a nossa vida. E nós estamos lá que nem uns bobão. Eu não consigo orar quando eu estou em luta, pastora. Me dá um sono. Enquanto você está roncando, o inimigo está te cercando por fora, te cercando por dentro. Você está conversando com o enviado dele na mesa da tua casa, te envenenando, te destruindo, e sem discernimento. Por quê? Estou cansado. Lava o rosto, fica de pé, bate os pés no chão. Cansado vai ficar o diabo com a corrida que ele vai ter que estar para longe da tua casa, da tua família, da tua vida. Em nome de Jesus, vai lá, vamos lá. Quero terminar. Meu Deus, que palavra. E os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a... Cada um dormia com a arma na mão e não deixava, mesmo quando ia buscar água. A pessoa dormia com roupa de soldado, pronto para a guerra. Ora, o povo, homens e mulheres, começaram a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Será que isso acontece nesse tempo? E alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, e vai embora. E eu não vou entrar por essa meia aí, né? Mas eu vou parar, vou só contar a história. Chegou um momento então que só faltava colocar as portas. E Sanbalat e Tobias, vou parar, não vou ler mais, depois você lê em casa. Leia o livro de Neemias. Sanbalat e Tobias começaram a mandar para eles mensagem e dizer assim: olha, nós precisamos nos reunir para conversar. Por 5 vezes ele mandou atormentar, e ele disse: eu não vou sair daqui, porque eu estou fazendo uma grande obra. As distrações que muitas vezes vêm para a sua vida é só para tirar você do teu foco. Amém? Não saia do teu foco. Tenha projeto. Se você não tem projeto com a tua família, nunca a tua família vai ser unida. Põe projeto, põe desafio para a tua família, põe oração, põe intercessão. E escute a trombeta e o rugido do leão da tribo de Judá. E se ele disse que você já venceu, é porque vencedor você já é. Se ele disse que está com você, então a vitória é tua pelo poder do sangue de Jesus. E se a luta é grande, é porque tem muitas nações malignas agindo contra você, e porque se levantam muitos exércitos contra você, é sinal que você não é pouca coisa. Amém ou não amém? Para, tem vezes que eu me sinto cercada por todos os lados, que eu sinto pressão, e aí eu digo: mas olha só, né? Estou perturbando o inferno mesmo. Mas diga uma coisa: o que derrubou na cruz do Calvário, não derrubou um demônio, ele derrubou todos os principados. Ele anulou e cancelou com a força de todos os demônios do inferno, e sobre todos eles nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu sinto a presença de Deus de uma forma muito especial hoje. Eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei o que você anda enfrentando, eu não sei se de repente, quem sabe, sem perceber, já está pessoas infiltradas, mandadas pelo inferno para desmotivar você, te distrair, te tirar do teu foco, tirar você do teu propósito. Eu não sei se você está parando de orar, se você não tem mais força, mas eu sei de uma coisa: Jesus, o teu Deus, teu Pai, o teu Senhor está aqui hoje. Para quê? Para colocar a espada na tua mão
para te dar a vitória. E em 52 dias, meu Deus, e não parou por aí. Depois você vê que ele restaurou a adoração, ele restaurou os levitas. Meu Deus, ele fez uma obra, esse homem fez uma obra. Eu declaro em nome de Jesus que você será aquele que vai restaurar a adoração da tua casa, que não haverá incircunciso no meio da tua casa, que os teus filhos serão benditos do Senhor, que a tua família toda vai, a presença de Deus vai se encontrar com Deus na Nova Jerusalém. Eu acredito nisso, eu sei que isso vai acontecer. Então eu quero que você nesse momento, com muita fé, eu não sei quem é que você vai ter que expulsar, eu não sei o que você vai ter que deixar de ouvir. Você está cansado? Quem está cansado aqui? Eu estou mais forte do que o dia que eu me converti. Eu não estou cansada. Eu posso estar com sono, mas eu estou pronta para guerrear amanhã. Eu estou pronta para avançar amanhã. E eu sei que amanhã, amanhã fará o Senhor maravilhas.